Quem está dando essa discussão é a Nicole Rabelo. A Nicole, ela é petiana, ela vai poder se apresentar melhor para vocês, né? E hoje o nosso tema é um tema que eu gosto muito, que é uma discussão de um conto, Maria do Rosário Imaculada dos Santos, que é um conto da Conceição Evaristo, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre esse conto e também sobre a questão relacionada às identidades e alteridades. Então, Nicole, é um prazer ter você aqui com a gente. Agora eu te passo a palavra e tenho certeza que vai ser um prazer para todo mundo poder te ouvir e dialogar com você. Obrigado. Legal, legal. Obrigada, professor. Tudo bem, gente? Meu nome é Nicole, como o professor já apresentou. Eu sou petiana desde 2018 e já faz uns 2 anos aí que eu estou fazendo um grupo de estudos abordando as obras da Conceição Evaristo. Começou de uma maneira bem informal, assim, eu nunca tinha lido ela. Eu fiquei muito curiosa e resolvi fazer esse grupo de estudos. E muita gente se interessou e foi criando discussões muito legais, muito interessantes. E hoje eu trago aqui esse conto para a gente discutir e presenciar assim, um pouco de como um grupo de estudo, a gente dialoga, conta as nossas próprias experiências, o que a gente aprendeu com o conto. Eu acho que isso é muito legal. Lembrando sempre que é uma sala aberta, então sempre podem estar interrompendo, fazendo perguntas, comentários, né? Então, eu escolhi esse conto porque está no livro Extremistas Lágrimas de Mulheres, que é um livro da Conceição muito bom. Eu não cheguei a ler todos os contos, eu li 3 ou 4, e esse conto está dentro desse livro. E para mim ele é muito especial porque ele conta sobre a história das domésticas, né? E também sobre o sequestro, que é algo que acontece bastante aqui no Brasil, né? O sequestro de crianças. Então, eu queria saber se alguém quer ler o conto ou eu posso ler para a gente começar essa discussão. Então tá, eu vou Nick, ler. Nick, o conto é um pouco grande, né? Se você quiser que eu leia também, só passar a palavra para mim. Claro, Felipe, pode Você, ler pra gente. não, se você, você lê um pedaço ou a metade, eu leio a outra metade, entendeu? Uhum. Aí tu começa e eu termino de ler. Pode ser Não, assim. pode ser então. Deixa eu só mudar aqui. Maria do Rosário Imaculada dos Santos. De Imaculada, nada tenho. Começou assim a conversa de Maria do Rosário comigo. Mas não me sinto a primeira e nem a última das pecadoras, mesmo porque eu não acredito em pecados, continuou. Esse nome de santa mulher foi invenção do catolicismo exagerado de minha família. Mãe, tias, madrinha e também a minha avó, todas elas não se contentaram só com o Maria, e me fizeram carregar o peso dessa feminina santidade em meu nome, finalizada por santos, generalizados e não identificáveis. Segundo uma das minhas primas, que recentemente reencontrei, a Teresinha de Jesus dos Santos, filha de minha tia, Rita de Cássia, o meu nome original seria Maria do Rosário Imaculada das Graças Conceição dos Santos. O padre, menos fiel à fé mariana, foi quem achou exagerado o sentido fervoroso do meu nome e não permitiu. Tenho fé em minha protetora, a Maria, mulher de fibra que suportou ser a mãe do Salvador. A ela dou o meu voto, o de crença, não o de castidade, e a outros santos e santas também. Maria do Rosário Imaculada tinha fala tão fácil que até duvidei que ela tivesse alguma história para contar. Ou melhor, cheguei a pensar que o seu relato não traria novidade alguma. A porta da casa dela, sempre aberta, era um sinal visível da receptividade da dona para qualquer pessoa que por ali passasse. Mas resolvi arriscar,
O sorriso dela foi tão encantador e respondeu ao meu boa tarde de uma maneira tão efusiva que, para quem busca histórias, aquela atitude afiançava o desejo dela de conversar comigo. E quando, embora brincando, revelou o seu descontentamento com o próprio nome, me lembrei da mulher que havia criado um nome para si própria. Tive vontade de contar a história de Natalina Soledad, mas, naquele momento, o meu prazer era o da escuta, insistindo sempre que de imaculada nada tinha. Maria do Rosário, ainda fazendo troça, pediu licença à outra, a santa, e começou a narração um pouco de sua vida. Eis: eu era boa menina ainda, eu era bem menina ainda, tinha uns 7 anos no máximo, mas tenho na memória a nitidez da cena. Minha mãe e eu, mais 2 irmãos, um pouco maiores, estávamos sentados do lado de fora da casa em que morávamos. Era uma construção pequena, mas abrigava muitos. Meus avós paternos, 2 tias solteiras, um tio solteiro, 2 meninos filhos desse tio solteiro, que meus avós ajudavam a criar, meus pais e eu e mais 2 irmãos. Mais adiante, no mesmo terreiro, em outras casas também pequenas, moravam mais tios e tias, primos e primas crianças, uma bisavó materna e mais algumas pessoas que eu nunca soube precisar o grau de parentesco sanguíneo entre nós. Todos respondiam pelo sobrenome dos santos ou dos reis, o que provocava sempre o seguinte comentário jocoso: quem não era do santo, era do rei. Do lado de fora da casa, nós estávamos a olhar o tempo vadio, sem nada para fazer, a não ser conversar os assuntos costumeiros, quando apontou lá na estrada um jipe. Levantamos rápido e juntos. Era tão raro passar por ali algum automóvel. As outras casas começaram a se movimentar também, e em poucos minutos a nossa população familiar estava toda eufórica, assistindo ao gratuito espetáculo. Um jipe e um casal estrangeiro. Depois, com o tempo, descobri eram pessoas do sul do Brasil, em nossas paragens. Pararam em nossa porta, desceram, conversaram conosco e ofereceram aos grandes, caso eles permitissem, um passeio com a criançada. Foi permitido. Os dois iam à frente e a meninada atrás. Deram 2 ou 3 viagens. Na última, e na última só faltava eu e um dos meus irmãos, o maior, o Toninho. Subimos contentes e o carro aos poucos foi ganhando distância, distância, distância. Aflitos e temerosos, pois começava a escurecer, pedimos ao moço e à moça para fazer o caminho de volta. Eles apenas sorriam e continuaram adiante. Depois de muito tempo, noite adentro, eles pararam o jipe, puxaram violentamente o meu irmão, deixando o pobrezinho no meio da estrada aos gritos e continuaram a viagem comigo, me levando adiante. Nos primeiros dias, eu, na minha inocência, divagava entre o temor e a confiança. Nunca tinha escutado sobre casos de roubos de criança. Em casa, não tínhamos medo de perigos reais e sim de imaginários. Mula sem cabeça, lobisomem, almas de outro mundo, cobras e bichos os grandes matavam. Inimigos homens não tínhamos nem ouvíamos os grandes comentarem. Desavenças internas do grupo e externas ao clã familiar, para mim, criança pequena ainda, nunca haviam sido transformadas em crimes. Acho que aos primeiros dias de estrada acreditei, como meu irmão, nas primeiras horas de passeio, de que nada de mal estivesse realmente ocorrendo. E foi preciso que passassem muitos dias e muitas noites de viagem na estrada para que eu entendesse que a moça e o moço estrangeiros tinham me tomado de meus pais. E quando alcancei a gravidade da situação,
Por muito tempo pensei que fosse acontecer comigo o que muitas vezes escutei os mais velhos contar, as histórias de escravidão de minha gente. Eu ia ser vendida como uma menina escrava. Durante anos, vivi com o casal que me roubou de minha família em uma casa grande que parecia uma fazenda. Nos primeiros tempos, sofri muito. Chorava noite e dia, choro gritado e choro calado. Um dia resolvi buscar o caminho de volta. Peguei a estrada, ou melhor, uma das estradas que dava para a casa deles. Caminhei muito até cair extenuada de cansaço e fome. Devo ter desmaiado, pois quando acordei estava no quartinho onde eu dormia. Ao meu lado estava uma cesta com frutas, biscoitos e uma xícara de café com leite. De tempos em tempos, o casal viajava e deixava uma moça, também estrangeira, cuidando de mim. Eles nunca me bateram, mas me tratavam como se eu não existisse. Jamais perguntaram o meu nome, me chamavam de menina. Um dia me deram um cachorro e disseram ser um presente de aniversário, e me informaram ainda que era o mês de maio, mês de Maria, época que completava um ano da minha chegada à casa deles. No, come... no outro ano, fizeram a mesma observação e me deram uns cadernos e lápis, dizendo que a moça, a amiga deles, ia me ensinar a ler. Gostei da novidade. Eu havia começado a frequentar a escola na vilazinha em que eu havia nascido lá no Brasil. A moça que me ensinou a ler me ensinou outras coisas, mas nunca me perguntou nada sobre o tempo antes de eu chegar ali. Eu tinha um desejo enorme de falar da minha terra, da minha casa primeira, dos meus pais, de minha família, de minha vida e nunca pude. Para eles era como se eu tivesse nascido a partir dali. Todas as noites, antes do sono me pegar, eu mesmo me contava as minhas histórias, as histórias de minha gente. Mas com o passar do tempo, com desespero, eu via a minha gente como um desenho distante, em que eu não alcançava os detalhes. Época houve em que tudo se tornou apenas um esboço. Por isso, tantos remendos em minha fala. A deslembrança de vários fatos me dói. Confesso, a minha história é feita mais de inventos do que de verdades. Eu continuo aqui, Felipe. Obrigada. Aprendi Beleza. a ler. E como prêmio, ganhei um rádio. Ficava ligado noite e dia. O rádio me ligava ao mundo externo. Quando, foi quando descobri que o casal não era estrangeiro. Eu estava no Brasil, bem no sul, quase na Argentina. Aí sim, outro país. Contudo, eu estava muito longe de minha terra. Nada podia fazer. Continuei então a minha vida, que se resumia no meu quarto e nas brincadeiras com meus vizinhos, o meu cachorro, nome que eu escolhi. Pouco trabalho, pouco trabalho era cuidava de varrer a casa quando a moça não ia. Limpava o meu quarto e pouco sujava. O casal sempre mais ausente do que presente. Cresci sozinha. Das coisas de mulheres, o sangue que perdemos, quando me aconteceu pela primeira vez, da moça que me ensinou a leitura, tive a explicação. Você agora é uma mulher. Não entendi. Eu achava que eu já era mulher desde sempre. Tudo se confundiu naquela época, junto ao sangue que me escorria. Pensei em minha mãe. Eu ainda sabia na memória o jeito do rosto dela. De minha mãe ouvi, várias vezes, ela dizer que tinha uma menina mulher e dois meninos homens. Agora a moça, por conta do sangue que de mim corria, me dizia que eu já era mulher. Também naqueles mesmos dias, ouvi o casal falar para essa tal moça que eu deveria estar com os meus 12 anos e que já fazia 7 anos de minha chegada à casa deles. O que o casal não imaginava é que eu também fazia minha contagem de tempo. Só que os meus termos eram outros. Eu sabia que ali eu já tinha feito 7 aniversários, longe dos meus. E para mim não se tratava da minha chegada à casa deles, e sim da minha impotência diante deles, que haviam me tomado, ou melhor, me roubado de meus pais. Quando estava completando quase 8 anos que tinha sido roubada, a moça que trabalhava para esse casal chegou, um dia, me dizendo que tinha uma notícia para mim.
A imagem de minha família, ou melhor, o desejo de encontro com os meus, me tomou por inteira. Pensei que o milagre tivesse acontecido. Tendo, com o passar dos anos, aprendido a controlar as minhas emoções, fiz, contudo, silêncio. Eu sabia que ela só me daria a notícia no final da tarde. E enquanto esperava, me imaginei viajando naquela mesma noite em busca de minha terra, uma cidadezinha chamada Flor de Mim. Só uma preocupação me doía, o Jesusinho. Como eu ia levar o meu cão predileto, que, de tão predileto, era o único que eu tinha, no final da tarde, a notícia me foi dada. Uma bomba estourou em mim. O casal havia se separado. Cada um ia seguir para uma cidade diferente. Uma tia deles, não sei se da mulher ou do homem, viria me buscar e me levaria com ela. Como viria de jipe, se eu quisesse, poderia levar comigo meu cachorro. Tonta pelo efeito da bomba, fui deitar. No outro dia cedinho, com meus poucos pertences, mais o jejuzinho, fui levada por uma senhora loira e desconhecida, pela segunda vez, por um caminho que eu ignorava aonde ia dar. A moça, que com o consentimento do casal me ensinara a ler, da porta me acenou, com um gesto abreviado, a metade de uma despedida. Chorei para dentro, mais uma vez. Eu sabia que não estava indo para minha cidade todo mundo, e estava deixando uma pessoa. Por força de não ter ninguém dos meus por perto, eu tinha me afeiçoado a ela. A moça que trabalhava com um casal se chamava Berta Calandras. Nessa segunda casa, junto à família Souza Pacelli, tive de me adaptar a um estilo totalmente contrário ao que tinha vivido nos anos anteriores. De Flor de Mim, lugarejo de vivência de minha primeira infância, fui para uma cidade chamada Alto dos Vales do Sul, levada pelo casal. Ali, a vida tinha um quê interiorano também. De Vales do Sul, fui encaminhada para a cidade de Frei Cardoso. Lá, encontrei um movimento intenso, assustador. Carros, bondes, bicicletas, vozes altas e desmedidas. Jesusinho não aguentou, morreu. Eu trabalhava imensamente. Aprendi a cozinhar, a passar e a cuidar de crianças. O rádio que eu levara acabou perdendo a função. Recebi ordens para não ligar, para não gastar luz e não me distrair no trabalho. Aguentei esse inferno durante 7 anos. E só tinha um objetivo, de juntar dinheiro e voltar para Flor de Mim. Mas o tempo foi passando. Dali, saí para outra casa e mais casas. Nunca mais soube do casal que me roubou de meus pais. Nunca entendi qual foi a intenção deles. Às vezes, fico pensando qual teria sido a causa maior da demora do meu regresso. Em dado momento de minha vida, ganhei autonomia. Podia ir e vir. Acho que a coragem me faltou. Um temor me perseguia. Será que a cidade de Flor de Mim ainda existia? Será que os meus ainda existiam? Será que se eu chegasse por lá, eles ainda me reconheceriam como sendo uma pessoa da família? O tempo passando e Flor de Mim parecendo murchar os meus vizinhos. Namorei, casei, descasei algumas vezes. Filhos nunca tive. Evitei e às vezes me engravidei, não deixei chegar ao término. Não queria ter família. Tinha medo de perder os meus. Muitas águas rolaram e de muitas nem a misteriosa nascente eu conhecia. Nunca entendi, por exemplo, como recebi um dia o meu registro de nascimento. Tudo certo, constavam os nomes de meus pais, o documento chegou ao mando da tal tia, parente do casal, que me roubou de minha família. Tive a impressão de que era vigiada, pois tudo se deu muito tempo depois de eu ter deixado a casa dessa senhora. E apesar de me sentir o tempo todo me movendo sobre um rio de desconhecidas e perigosas águas, continuei nadando, para continuar vivendo. De vez em quando, eu mudava de cidade também. A minha escolha por nova moradia obedecia a um roteiro previamente escolhido. Sempre a procura estava direcionada para as bandas de minha terra natal. Aos poucos, eu ia cumprindo o percurso que me encaminhava, a direção de volta. Um dia, aconteceu um fato que provocou um retorno a mim mesma. 35 anos depois, foi então que voltei para a minha cidade, Flor de Mim, e aqui estou há 20 anos. Veja, moça, como isso se deu.
Na época em que o encontro aconteceu, eu estava lamentando as desgraças da vida. A lembrança do dia que foi roubada voltava incessantemente. As vozes, com todos os detalhes, ora grosseiramente modificada, na versão modificada, eu, menina, era jogada no porão de lavanda, pelo casal que tinha me roubado de casa. Além do constante retorno nessa dor, eu estava vivendo o final do meu segundo casamento. Só um motivo me mantinha viva: os meus estudos. Estava concluindo o segundo grau, me preparando para seguir adiante, apesar do desânimo que me acometia algumas vezes. E foi na ambiência dos estudos que surgiu minha salvação, a partir de um ciclo de palestras sobre crianças desaparecidas. Quando soube do evento que ia acontecer, adoeci, perdendo os primeiros dias da jornada. Só no último dia, consegui levantar da cama, mesmo assim, tomada por uma sensação de desfalecimento e febre. Uma força maior me comandava. Nicole, Entretanto, Nicole, eu não estou desculpe, te escutando muito bem. Eu não sei se é o microfone, eu não consigo te escutar muito bem, ou se é o meu fone. O som está um pouquinho abafado, Nicole. Vou tentar pegar o meu fone de ouvido só um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Melhorou agora? Melhorou. Bastante. Pessoal? Melhorou? Melhorou Então tá bastante. ótimo. Ai, peraí. Me perdi aqui, só um pouquinho. Tá. Quando soube do evento que ia acontecer, adoeci, perdendo os primeiros dias da jornada. Só no último dia consegui levantar da cama, mesmo assim tomada por uma sensação de desfalecimento e febre. Uma força maior me comandava. Entretanto, a força do desejo dos perdidos em busca do caminho de casa. Fui para escutar. Eu não sabia nem dizer da minha perda. Nunca tinha relatado minha história para ninguém. Inventava sempre uma história sobre as minhas origens. Uma espécie de vergonha me consumia. Vergonha e culpa, por ter me apartado dos meus. Nesse dia, cheguei ao local da palestra, no momento em que algumas pessoas começaram a contar casos de desaparecimentos, sequestros, sumiços e fugas de crianças. Mais angustiada fui ficando com tudo o que ouvia. Parecia que estavam contando a minha história, em cada acontecimento da vida de outras pessoas. Eu não estava suportando mais. O ar me faltava. Tinha a sensação de que ia morrer. Foi então que resolvi sair da sala. Mas quando levantei, ouvi uma voz que me pareceu familiar. De chofre, reconheci. Era o tom da voz de minha mãe, a síntese de todos os sons de uma curta infância junto aos meus. Ri de minha perturbação. O que estaria minha mãe fazendo ali no colégio? Mais resoluta fiquei na minha determinação de sair. Precisava ir embora. Eu estava fazendo uma brincadeira de mau gosto comigo mesma e me pus de pé. Lá na frente, o corpo que imitava a voz de minha mãe ansiosamente contava uma história acontecida na família dela. A história de uma irmã que ela nem conhecera, pois tinha sido roubada, ainda menina, e nunca mais a família soubera qualquer notícia. Não consegui sair e, entretanto, não fiquei. Não me assenti também, apesar dos pedidos. Depois eu soube que soavam à minha volta. Fui ajuntando os pedaços do relato que eu pude escutar, em meio a uma profunda tontura. Porém, não era o relato de minha irmã que havia nascido depois de minha partida forçada que eu ouvia. Não era a fala dela que me prendia, e sim o jipe. Lá estava o jipe ganhando distância, distância, distância. Lá estava meu irmão chorando no meio da estrada e eu indo, indo, indo. Quando acordei do desmaio, a moça do relato segurava minha mão. Não foi preciso dizer mais nada. A nossa voz irmanada, no sofrimento e no real parentesco, falou por nós. Reconhecemos-nos. Eu não era mais a desaparecida. E flor de mim estava em mim. Apesar de tudo, sobrevivemos, eu e os meus, desde sempre.
Muito legal, né, pessoal? Eu amo esse conto demais. Eu vou explicar agora um pouquinho o que significa identidade e o que significa alteridade. Identidade é um conjunto de características e qualidades particulares de uma pessoa que torna possível a sua identificação. Já a alteridade se opõe à Nicole, identidade. só uma interrupção. Diga. Nós não estamos conseguindo te ver, porque você ficou contrária da luz, então a gente só vê a porta com a janela, a gente não te vê. Agora sim, agora a gente te vê. Desculpa. A alteridade é um substantivo que expressa a qualidade ou estado do que é diferente. É um pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Isso vem, a alteridade é o nome de Maria, né? Maria pode ser tanto a identidade dela como a identidade de muitas outras Marias. Então, a Conceição é uma mulher, ela é descendente de africanos, ela nasceu em 1946, na zona sul de Belo Horizonte, e ela escreve desde os anos 90. Ela começou a carreira escrevendo para os Cadernos Negros. Isso que foi uma coletânea de obras produzidas por negros que começou a ser publicada em 1987. A Conceição se formou em letras no Rio de Janeiro, fez mestrado e doutorado na área e hoje ela é professora e pesquisadora. As obras da Conceição carregam muito a marca das tradições orais africanas, como a sua personagem Maria Imaculada, que ela conta aquelas histórias para elas mesmas, histórias essas que ela já ouvia da família. A construção desses personagens e narradores, eles refletem um pouco a condição da mulher negra pobre dentro do contexto brasileiro. A Maria Imaculada foi sequestrada e depois foi servir como doméstica na casa de outras famílias. E no Brasil, 86% dos trabalhadores dessa categoria são mulheres negras, segundo o portal do G1. Isso que é legal de se observar, que o conto dela, ele não é uma coisa isolada, é uma coisa que ele abrange muito mais, né, as Marias desse Brasil. A Conceição, ela mostra no conto uma mulher negra forte, que não se vitimiza, mesmo tendo sofrido as violências que sofreu. Nessa leitura, a gente percebe a importância de se criar uma personagem que mostra essa força para o leitor, para não estigmatizar a mulher negra como fraca, submissa e dependente, como a gente já vê em algumas outras obras, né, escritas por outros autores. A protagonista, Maria, ela não se cala, e com isso a Conceição criou, para todas as suas personagens dentro dessa coletânea de contos, no livro Submissas Lágrimas de Mulheres, finais felizes, com histórias de superação, mostrando que as personagens fazem um exercício de autoconhecimento, rompendo com as correntes de uma vida de servidão e sofrimento, e no final elas se emancipam. Essas mulheres, elas relatam uma coletividade. Por isso a alteridade no título, pois mostram em vários momentos a realidade vivida pelo povo negro brasileiro. Lendo o conto, a gente percebe que a Maria não gosta do próprio nome dela e a carga excessivamente católica que esse nome leva, de maneira que ela rechaça um pouco a religião e essa santidade que ela mesma diz não ter. No artigo de Olive Pereira, de 2017, depois eu posso colocar o link ali no chat, pessoal, que se chama Identidade e Alteridade, no conto Maria Imaculada Rosário dos Santos, de Conceição Evaristo, os autores mostram como a colonização afetou não só a língua e os costumes, como também as crenças dos negros que vieram para o Brasil escravizados. O catolicismo foi imposto durante o período da escravidão e até depois dele aos negros escravizados e seus descendentes. Maria, esse nome europeu, católico e branco, não define a personagem quanto originária desses padrões, mas sim quanto uma pessoa fruto de um sistema que apagou dos seus antepassados o poder de passar, através do nome de seus filhos, as suas ancestralidades. Os valores do seu nome europeu cristão são valores artificiais, que derivam desses colonizadores. O sobrenome da personagem, como é abordado no artigo de Olive Pereira, faz uma relação com a coroa e a igreja, tanto até que a personagem brinca ali no conto falando: quem não era dos santos, era dos reis, mostrando que essa opressão ela não vinha só dos colonizadores,
mas também da coroa e da igreja. E quando eu li o conto e ela falou do sobrenome, eu não pude evitar de parar e olhar para o meu próprio. Meu sobrenome é da Cruz Rabelo. Da Cruz vem do português, né? E Rabelo é italiano. Então, muitos negros no Brasil, quando eu falo negros, eu me refiro ao grupo étnico racial pretos e pardos, utilizado pelo IBGE, muitos negros eles não param para pensar na origem dos seus sobrenomes. Eles associam apenas aqueles familiares com quem eles convivem, aquele núcleo familiar, mas não param para pensar de onde é que veio esse sobrenome, né? Dos seus antepassados. Então, os sobrenomes dos meus ancestrais, eles foram apagados dos registros, né? Eu não tenho ascendência portuguesa ou italiana. Meus ascendentes são todos africanos, né? Então, esses registros, eles foram tirados, essa identidade do sobrenome deles foi tirada deles, né? Por conta dos senhores que os escravizaram. Eles carregam esses sobrenomes porque eles foram propriedade desses homens. E era assim que eles eram identificados, como propriedades desses senhores. E eu acho muito legal, assim, quando as pessoas falam das culturas, dos sobrenomes e das vivências, né, que foram deixadas pelos seus antepassados. Porque dentro do meu contexto familiar, não me restou muito disso, né? A gente tem o quê? A gente tem a nova cultura que os negros do Brasil criaram, né? Com uma nova culinária, uma nova música, uma nova vestimenta, uma nova língua. E são tradições que eu prezo muito, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E a nossa personagem Maria, ela é contra todas essas tradições, na qual ainda reverberam essas marcas, né, dos séculos de escravidão. Pessoal, fiquem à vontade para me interromper, tá? O nome Maria é um símbolo de resistência e coletividade. Ao meu ver, a Maria ainda é um dos nomes mais populares no Brasil, por isso a alteridade. Esse nome é tão forte quanto da sua protetora. Como o próprio protagonista fala, Maria é uma mulher de fibra. Identificando assim essa característica da santa nela mesma. Olive Pereira fala que a personagem não se resigna e opta por aquilo que em seu nome a apresenta e representa. E eu acho isso muito legal. Outro fator muito legal que eu achei no conto foi o senso de coletividade, né? Que aparece ali no início do conto, aquela noção de família, de comunidade, de todos juntos ali morando numa casa. Isso a gente vê muito nessa realidade periférica, né? Do Brasil, até nas favelas a gente vê esse senso de muita gente morando num espaço muito pequeno e dividindo aquele espaço. E isso faz com que muitos se identifiquem com a história, pois mostra também a presença forte de uma matriarca, né, dentro da família, que é a bisavó, e toda a comunidade ao redor daquela matriarca. Eu acho isso muito bacana. E esse senso de pertencimento forte que a Maria tem em relação à sua terra natal se dá por esse laço afetivo com essa comunidade, sendo isso um ponto de referência, onde ela se estrutura enquanto indivíduo e começa a criar sua própria identidade, seu modo de ver, de viver, significar o mundo ao seu redor. Na cena que a Maria é sequestrada, ela mostra que a mulher leva os dois, ela e o irmão, e aí no meio do caminho o casal desiste, joga o irmão no meio da estrada e fica só com a Maria. Aí eu fico pensando assim, né, o porquê dela ter escolhido, porque o casal ter escolhido só Maria e não ter levado o irmão. Aí eu fiz uma pesquisa, no portal do G1 também, que fala que no Brasil são registrados 11 desaparecimentos por hora, sendo o perfil desses indivíduos negro, adolescente e de periferia, né? E eu acho legal que Pereira e Oliva fazem uma comparação muito interessante do sequestro da Maria com os escravos que foram roubados de suas terras para trabalhar na fazenda, né? Tanto que ela ainda fala no início, no conto ali, que ela foi levada para uma casa grande que parecia uma fazenda, né? Até para perceber, a gente consegue perceber a relação da história da Maria com os ancestrais dela. No primeiro momento da história,
ela não faz trabalhos braçais ou domésticos. Ao meu ver, né, a Maria servia apenas como um objeto. Ela era um troféu, um souvenir da viagem que o casal fez, né? Como muitos negros antigamente serviam como divertimento, né? Quando eles eram expostos como exóticos em lugares para entretenimento dessas pessoas brancas. Nesse momento, a gente vê a falta do seu nome. É a partir desse momento que a Maria é levada para a casa do casal que ela perde a identidade dela, até o senso de comunidade, porque ela vira apenas a menina. Ela não tem mais aquele nome que foi dado por aquela comunidade. Ela é só menina. Não tem. É tirado isso dela, é arrancado isso dela. Então, nessa história, a gente percebe um novo tipo de violência, que não é a violência física, mas a violência de tirar da Maria a sua identidade e de impor para ela novos costumes e comportamentos, sendo subordinada econômica e socialmente a esse casal. Então, segundo Olívio Pereira, a escravização nada mais é do que uma desenraização, um apagamento da memória e dos laços e traços que distinguem o cativo da realidade a qual ele deve se adequar, né? E a gente percebe isso quando a data de aniversário da Maria, ela passa a ser um mês em que é celebrada a Santa Maria, que é maio. E é a partir dali que o casal começa a comemorar o aniversário dela, a partir do momento que a Maria vai morar com eles, né? Trazendo essa noção de que só depois que ela foi colonizada, ela, né, se tornou digna de comemorar o aniversário, digna de ter uma data comemorativa. A Maria, ela tinha muita vontade de falar da terra dela e dos antepassados dela. Então ela contava histórias para si mesma. E nesse momento é muito importante na história porque mostra que depois de tanta violência, a memória afetiva da Maria em relação à família dela prevaleceu, continuou. E isso, creio eu, foi nada mais nada menos do que replicar os hábitos familiares que ela já tinha. A mãe dela provavelmente já deveria contar histórias para ela. Então, naquele momento, para se sentir perto dos familiares, para trazer e resgatar essa lembrança familiar, ela contava essas histórias para ela mesma. Até tem uma fala de Paul Ricoeur, não sei se assim se fala, que ele diz que o indivíduo ou coletividade, ao historiar-se, alimentando-se de sua memória e história, destila a essência daquilo que vai distinguir e significá-lo. E de La Bernet completa que a identidade está atrelada à narrativa. Eu acho isso muito legal nos Contos da Conceição. Ela traz isso bastante nas histórias dela. Nesse processo da Maria de buscar a identidade, ela não perde essas marcas que ela traz de casa da infância. Isso mostra o quê? Uma resistência dela, né, aos seus dominadores. Do mesmo jeito que os antepassados dela também faziam, né? Que eles resistiam em quê? Em formas de canto, em formas de dança, em forma de história, né? E isso tudo é uma forma de projetar as suas individualidades e passar para os filhos deles essa cultura. Mas aí a gente vê que a Maria, ela não quis ter filho na história. Eu acho isso muito interessante, né? Essa negação da maternidade da Maria, né? Isso pode ser visto como uma subordinação, uma recusa de gerar novos escravos, novos vassalos, novas pessoas que possam ser dominadas, né? Por essa categoria. E eu acho isso muito legal que ela fala que mesmo a gravidez, quando ela começava, ela já tirava. Isso acontecia muito com as mães escravas, né? Muitas delas não permitiam que seus filhos nascessem, né? Como uma forma de evitar que eles sofressem o mesmo tipo de repressão, de violência que essas mães já viviam. Eu acho isso muito importante porque mostra o papel da mulher na luta pela liberdade, né? Não só o homem negro lutou para libertar os seus, mas a mulher também, na sua maneira, de certa maneira, ela ajudou sim, né, a libertar. E eu trago agora
uma palavra que eu acho muito legal, que é a diáspora. Eu chamo de a diáspora da Maria continua, porque a saga dela não termina na casa do casal, ela continua. Depois que o casal se separa, ela começa a ir para a casa da tia e da casa da tia ela vai para outras casas, né? O que que é a diáspora? A diáspora é um deslocamento forçado ou incentivado de grandes massas populacionais, originárias de uma zona determinada para várias áreas de acolhimento distintas. Então, o que aconteceu? A Maria saiu da casa do casal, foi morar na casa da tia, e a partir desse momento é que ela começa a entender, né, o seu papel de escrava, porque o que aconteceu? E foi tirada da Maria as coisas que ela mais gostava, o radinho e o cachorro. O cachorro, coitado, não aguentou. Desfaleceu, né, com a pressão da sociedade. E o rádio, que era um meio de se distrair, né, que a Maria tinha, de ter um contato com o mundo externo, também foi tirado. Então, a partir daquele momento, Maria se tornou uma escrava, porque ela aprendeu a lavar, a cozinhar, a cuidar das crianças e, pelo que eu li no texto, ela não era remunerada, né, pelos seus serviços. Então, depois, né, continuando o conto, a Maria mostra pra gente que ela foi ganhando, né, a autonomia e a liberdade dela. Mas mesmo assim, mesmo ganhando a autonomia e a liberdade, a Maria continuou exercendo. Pessoal, desculpa pelos cachorros, tá? Eu tenho 5. Maria continuou exercendo a profissão de empregada doméstica. Por quê? Porque não lhe foi dada outra opção. Maria não teve outra opção de trabalho a não ser esse serviço que ela já conhecia. E isso aconteceu também com os antepassados da Maria. Quando acabou ali o período da escravidão, alguns negros continuaram prestando esses mesmos serviços. Por quê? Porque não lhes foi dada outra opção. Era o trabalho que eles sabiam designar e foi o que eles continuaram fazendo. E a gente vê isso se perpetuando na história da Maria. A Maria ressalta também o fato de não entender o porquê dela ter sido roubada. E agora eu quero saber a opinião de vocês, né? Por quê? Por que a Maria foi roubada? Qual a opinião de vocês sobre isso? Ninguém? Teu microfone está fechado, professor. Tem um comentário aí no bate-papo. Primeiro da claro. Elisa Lemos, que está dizendo que está muito legal te ouvir, Nicole. Depois a Bruna escreveu assim: para essa família, Maria era apenas um objeto que tinha de servi-los, tanto como objeto enfeite na casa grande, quanto na casa da tia como empregada. Muito bom, Bruna. Bela observação. Realmente, a Maria era o objeto no primeiro momento, né? Na casa do casal. Ela não servia nada mais que um troféu. Eles pegaram a Maria como uma lembrança daquela viagem que eles tiveram, né? Esse é o meu ver. E criavam ela como isso, como uma lembrança daquilo que eles viveram. E só depois que ela foi para a casa da tia, que ela começa a designar esse serviço de serviçal, de escrava mesmo, né? De trabalhar para essa pessoa branca de maneira não remunerada e exploratória. Tem mais um pessoal digitando. Eu vou lançar outra pergunta, pessoal. Mesmo a Maria sendo o nome já sabendo o nome da cidade, né, da onde ela conhecia e já tendo a sua liberdade, a Maria não voltou. Por que vocês acham que a Maria demorou tanto para voltar para casa, né? Mesmo ela já tendo a sua liberdade e já sabendo o nome da cidade, por que vocês acham que ela demorou para voltar para casa? Nicole, o Jonatas quer fazer um comentário, ele está aqui no vídeo. Claro, por favor. Oi, Nicole. Parabéns pela exposição, pela leitura tão detalhada, por tantas referências que você trouxe do texto. É um texto muito forte mesmo, impactante. Primeira vez que eu li ele, eu fiquei muito mexido. Por já ter não presenciado, mas saber de histórias reais, muito próximo ao que a Conceição conta. E é muito legal como ela assume essa escrita como um lugar de muitas vozes mesmo, né? Esse subalterno que não pode falar, que esse Pivac fala que não pode falar, a Conceição no seu lugar, não de privilégio, mas na sua possibilidade de escrita, ela acaba trazendo essas vozes. E a primeira vez que eu li, eu gostei muito da análise que tu fez, eu senti a mesma
uma leitura moderna dela sobre o assalto dos corpos negros das crianças de periferia, mas ao mesmo tempo eu fiquei com essa impressão de que fosse quase uma metáfora do navio negreiro, e realmente desses raptos de corpos, assim, e principalmente quando o irmão dela é jogado, me lembrou muito daquela informação de que uma média de 1 milhão de negros foram jogados no mar a ponto de desviar a rota dos tubarões para que eles fossem atrás desses corpos. Era uma média de 14 a 15 corpos negros jogados por dia no mar. Então me remeteu muito também essa lembrança, essa escrita dela, e quando tu fez a análise, eu também consigo enxergar esse duplo sentido que ela coloca no texto. Então, assim, parabenizar você pela análise, achei muito profunda. E, poxa, essa coisa da memória afetiva dela também, essa lembrança dela, também me remete um pouco a esse discurso da ancestralidade hoje, que principalmente os movimentos negros levantam. Que, embora é impossível a gente retornar a uma África, é impossível a gente tentar essencializar essa volta, que fica numa memória impossível de ser atingida, ela ainda é colocada como uma memória de resistência. Então é óbvio que a gente não vai voltar para a África do século XVII, mas o quanto dessas memórias são potentes para o hoje. E eu fiquei também pensando nessa memória dela, da família, tentando relembrar. Ela usa a palavra deslembrança, nunca tinha visto essa forma assim, de deslembrar alguma coisa tão bonita. Enfim, então, assim, te parabenizar pela análise, achei muito interessante e, realmente acho que esse ponto da ancestralidade, que é uma coisa que hoje está muito em discussão, principalmente o movimento negro traz bastante na própria epistemologia, foi uma coisa que eu acho que ela sugeriu também no momento que ela fala das memórias e das lembranças. É isso, parabéns novamente. Nossa, adorei a tua observação, muito boa. Esse fato de comparar, né, o jipe com o próprio navio negreiro é uma coisa muito interessante, porque às vezes você não percebe essa analogia, né? Você tem que estudar para conseguir fazer esse tipo de identificação, mas a partir do momento que eu vi que eles fizeram essa escolha de tirar o menino e ficar com a mulher, isso já acontecia antigamente, né? O fato de preferir a mulher por ser mais calma, por ser mais tranquila, por ser mais dócil, até submissa, né? Eles preteriam os homens para fazer um trabalho mais braçal, e naquele momento a Maria não era, o destino da Maria não era fazer um serviço braçal, ela era só um objeto. Então, ela, quanto mulher, esse corpo negro, mulher, para eles já servia, né? E o homem, o menino, o irmão dela, já não servia. Alguém tem mais algum comentário, gente? Temos aqui no bate-papo, Nicole. No bate-papo, o Luiz comentou o seguinte: eu acredito que ela foi roubada para ser criada como empregada. Meio que uma domesticação, desenraizamento, etc. O que é talvez interessante são os motivos que a família estrangeira a leva, pois derivados de valores cristãos, eles poderiam realizar na cabeça deles uma espécie de salvação da menina. Cristãos, entre aspas. Depois temos o comentário da Clara. A Clara diz assim: o engraçado é como eles se sentem nesse direito de simplesmente raptar Maria, sem mais nem menos, uma espécie de sentimento de superioridade mesmo. Depois tem a Elisa. Elisa vai dizer: sim, Luiz, também acho isso, assim como os católicos também acreditavam que eram salvadores de almas pagãs. E o Luiz vem novamente para continuar o bate-papo e diz: a Maria, sendo mulher, teria melhor valor para a família estrangeira, uma vez que a família deve ter pensamento arcaico e horrível de que a mulher criança não reagiria. O irmão já teria isso, pois seria uma alegoria de escravo fujão. Horrível novamente. Nossa, muito bem colocado, Luiz, né? Mas a gente percebe que até a Maria, ela quer fugir. É uma coisa nossa do ser humano. A gente não quer estar sujeito àquele tipo de prisão, àquele tipo de criação, de ser tirado do nosso ambiente. A nossa primeira
nossa primeira vontade é voltar para casa, é sair dali, daquele ambiente que nos reprime, né? Então, mesmo ela sendo mulher, ela tenta fugir, ela não quer estar ali sendo tratada daquela maneira, né? E o outro foi a Clara, né, que falou que é como se ele se sentisse no direito de simplesmente raptar a Maria. Nossa, Clara, foi o que aconteceu com os negros, né? Eles se sentiram no direito, quanto brancos, por achar que a etnia negra era uma etnia, né, inferior a deles, que eles tinham o direito de tirar essas pessoas do seu ambiente familiar e levar elas para exercer um trabalho forçado em outro continente, não é mesmo? E eu vou ler aqui o comentário do Luiz, ele fala que, eu acredito que ela foi roubada para ser criada como empregada, com meio de domesticação e enraizamento. Isso mesmo, pois a família tinha, não, o que é talvez interessante, são os motivos que a família estrangeira a leva. A Maria achava que a família é estrangeira, né? Porque, porque eles não pertenciam àquele ambiente familiar dela. Isso é muito legal, o olhar do estrangeiro que a Maria tinha em cima deles, né? Pelo fato de eles serem brancos, terem outro tipo de cabelo, tom de pele, até uma fala diferente, ela achava que eles eram de outro país. Mas não eram, eles também eram do Brasil, só que eram do Sul, né? E aí coisas derivadas de valores cristãos, eles poderiam realizar na cabeça dela uma espécie de salvação da menina. Isso mesmo, foi o que a gente percebeu ali na hora de que eles pegam e colocam o aniversário da menina como maio. Tu é Maria, agora teu aniversário vai ser em maio. E é isso, agora você passa a ser gente, né? Agora você passa a ser uma pessoa. Agora você é digna de ter um aniversário, de ser comemorada, né? Ser celebrado o seu aniversário, essa data de nascimento, a partir de Maria. E Clara falou, excelente, isso mesmo. Elisa falou aqui, gostei muito da sua leitura do conto como alegoria, Nicole. A história de uma menina mulher negra conta a história de todo o povo negro. Muito legal, né, Elisa? Eu também acho. As mulheres têm muito que contar e a tradição oral, né, que vem dos povos africanos, de contar histórias, vem muito da mãe, né? Começa primeiro da mãe com o filho, né? Naquele meio de acalentar, na hora do choro, quando a criança não tá bem, ela começa a contar as histórias. Isso a gente vê na nossa família, não precisa ser negro, né? Para tu ter esse tipo de tradição oral. As nossas famílias já trazem isso dentro delas, de contar as nossas histórias. E eu acho isso muito bacana. Eu vou completar aqui meu pensamento, pessoal. Para finalizar, eu queria falar para vocês que o jeito que a Conceição conclui a história é um jeito muito bacana. Como é que ela conclui a história? Dentro da escola, né? Ela fala ali que a Conceição mostra que a Maria, né, ela continuou estudando. Ela concluiu o segundo grau dela, né? E eu acho isso muito importante porque poucos autores dão importância ou ênfase a essas mulheres negras que estudam em suas obras, né? A gente vai ler uma obra de um autor negro, muitas vezes aquela mulher ela não passa de uma serviçal, ela não passa de uma empregada, às vezes ela tem pouco estudo, como a gente vê muito estigmatizado na televisão, no cinema, né? A empregada doméstica como aquela que fala errado, como aquela que não tem o conhecimento, e aqui nesse conto, Conceição deixa bem claro que não, a nossa personagem ela estudou, ela quer estudar, ela quer aprender, então ela mostra pra gente a importância da educação da mulher negra, né? Dentro daquele contexto. E outra parte legal é que ela encontra a parente dela dentro da escola, né? Aquela irmã que ela não conheceu. E esse ambiente, a escola, é um símbolo de libertação e de autonomia do cidadão. Paulo Freire já falava isso, não é mesmo? E Pereira e Oliva falam no artigo deles que a escola é que medeia a libertação da Maria, né? Eu acho isso muito legal, o fato de trazer todo aquele contexto da família dela, toda a história da Maria e finalizar ela dentro da escola, mostrando que realmente a educação é o meio e é o fim, né, para tudo. No final do conto, a gente também percebe, pelos relatos, que a Maria voltou para a cidade dela e que agora ela exerce o papel igual dos seus familiares antepassados. Agora é a Maria que está contando as histórias dela, né? Para os outros, não mais para ela mesma. Ela pegou tudo aquilo que ela sofreu, tudo aquilo que ela passou, as violências, as intempéries, e agora ela conta para os outros. Ela faz esse mesmo processo, né?
de contação de histórias. E agora eu quero que vocês façam uma reflexão, né? A Maria, a nossa personagem, ela faz uma denúncia no conto, né? Ela fala da negligência com as empregadas domésticas no Brasil, né? A gente consegue, vocês, né, vão se lembrar que só recentemente é que o governo permitiu que a carteira das empregadas domésticas forem assinadas, né? Que elas tivessem os mesmos tipos de direitos que outros empregados. Mas aí eu acho muito interessante que teve a categoria, que foi a dos empregadores, que não queria que isso acontecesse, né? E a gente sabe que a maioria dos empregadores são brancos. E eles acreditavam que o fato dessas mulheres, né, já que 86% desses trabalhadores são mulheres negras, e o fato dessas mulheres trabalharem em um local domiciliar e familiar, elas não teriam o mesmo direito de ter a carteira assinada, de ter os mesmos direitos trabalhistas do que as pessoas que trabalham numa empresa, né? E a gente vê o quê? O que é isso? Isso é um resquício da escravidão, isso é um resquício de um pensamento escravocrata, não é mesmo? De não permitir que essas mulheres tenham os mesmos direitos que outros empregados. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, sobre essa denúncia que a Conceição Evaristo faz, né? Qual a opinião de vocês? Nicole, eu sinto que é bem isso que você levantou mesmo. Esse resquício da escravidão, né, desse período escravocrata que não só o Brasil viveu, né? Como essas questões são reproduzidas hoje e são muitas vezes visíveis, né? Visto essa questão das empregadas domésticas que foi levantada por você agora. É muito comum a gente ver esses empregadores tratando as empregadas domésticas como uma simples propriedade, né? Uma referência com a minha empregada, minha cozinheira, sempre nesse sentido de posse, né? Isso é muito remete muito a esses tempos em que as pessoas eram escravizadas, né? Vendidas e comercializadas. É, é muito triste isso, né? Muito bem colocado, Felipe. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que cinematograficamente tem um filme que demonstra muito isso, que é o Histórias Cruzadas, né? Eu acho que mostra um pouco, e isso é muito recente, é 1960, tipo, é ontem, uma geração atrás da gente que viveu isso e que a gente vê no Brasil sendo traduzido de várias formas. Inclusive tá aí o caso Miguel um pouco para poder representar também toda essa estrutura racista que está dentro da própria arquitetura, a forma que as casas são construídas, o banheiro da empregada, o quartinho da empregada, o quanto isso ainda é moderno, né? A gente não superou essas questões. Mas o Histórias de Vidas Cruzadas, embora é um filme norte-americano, talvez ele retrate bem um pouco disso que tu está colocando. Nossa, muito bem colocado, Jonatas. E falando sobre esse filme, eu lembrei de um brasileiro, que é o Regina Casé, Que Horas Ela Volta, que é muito bom e retrata bem essa realidade da empregada doméstica como da família. Ah, ela é da família, ela é nossa, né, ela é nossa amiga, está no nosso seio familiar, mas olha ali as condições que aquela mulher vive, olha a maneira como ela é tratada, olha onde ela come. Ela não come com os patrões, ela não divide os ambientes com patrões, ela não pode entrar na piscina. Gente, o que é isso, né? E ainda fala que é da família? Como assim, né? Eu moro num apartamento e esse apartamento ainda tem, né? Eles chamam de dependência da empregada. Ele ainda existe. E é um apartamento de quê? 20 anos. E ainda existe essa palavra, né? Dependência da empregada. A empregada não pode usar o mesmo banheiro que o do patrão dela. Ela não pode trespassar pelos mesmos ambientes, né, que o patrão dela. Eu acho isso muito legal, muito interessante. São marcas que a gente tem que mudar, que quem tem, né, empregados domésticos, parem, reflitam de que maneira
você está tratando essa pessoa e o salário que você está dando a essa pessoa, ele equivale ao trabalho dela? Porque muitas empregadas elas não têm esse tipo de educação econômica, não sei se eu posso dizer isso, para saber o quanto elas devem cobrar pelo serviço, né? Muitas cobram um valor muito abaixo daquilo que elas fazem. Ela vai, ela lava, ela passa, ela cozinha, e a pessoa dá o quê? R$ 200, né? Valorize o trabalho dessas mulheres, né? Não pelo fato delas não terem educação, que o trabalho delas vai ser menor, vai ter menos valor do que o trabalho de outras pessoas, não é mesmo? Mas alguém, acho que tem alguns comentários aqui. Vou lê-los. Esse filme, Que Horas Ela Volta, brasileiro, também fala sobre isso. Isso mesmo, Elisa. Esse filme, Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, é um ótimo exemplo, né, da realidade brasileira. A Camila Vicentini falou isso mesmo. Lembrei desse filme também. A Elisa falou, e como essa família resiste à libertação desses seus empregados. Verdade, eles não querem que ela vá embora, né? Eles pedem bastante para ela ficar. E mostra até a situação da filha dela também, né? Eu acho esse paralelo muito legal, que a filha dela passa no vestibular, mas o menino, que teve todas as possibilidades, teve todas as condições de passar no vestibular, não passou. Aí que vem esse negócio da meritocracia, não é mesmo? Né? Esse fato de que para passar no vestibular você tem que ter dinheiro, coisa e tal. Não. A educação é a chave, né? A educação é a chave para o sucesso da pessoa. Não é o dinheiro, não é o cursinho que vai fazer, é a força de vontade. O menino achou que só por estar estudando numa escola particular que ele ia passar. Coitado. Não foi o que aconteceu. Graças a Deus. Alguém tem mais algum comentário, gente? Eu quero comentar uma coisa que na Colômbia também acontece essa, não sei, não se valoriza o trabalho de limpeza doméstica e tudo isso, né? Quando estive na Alemanha, também tenho uma amiga da Alemanha que conheci aqui no Brasil, ela era intercambista. Ela foi para a Colômbia, ela tinha um amigo, ou seja, ela foi com o namorado e ficou na casa de um amigo dela lá na Colômbia. Ele era uma pessoa com muita grana, ele vivia nos bairros mais caros da minha cidade, me contou ela, e ela ficou muito chocada quando viu que a empregada doméstica, a mulher que fazia a limpeza, não podia almoçar com eles juntos. E ela não acreditava, ela falava, cara, que isso? Bom, e que ela também tinha como, não sei, ela tinha que comer sozinha lá na cozinha, ela tinha um quarto, o menor quarto da casa, e que não podia ir visitar muito a família dela, porque tinha que morar dentro da casa, e tudo isso. Então, aí a gente às vezes acha isso normal, mas é por questão cultural, mas não é uma coisa normal, né? É uma coisa de, não sei, de status sobre o trabalho que se dá e tudo isso. Muito bem colocado, Andrés. Adorei a sua colocação. Muito bom. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Oi. Primeiro, eu queria te parabenizar, que a tua fala foi muito maravilhosa. Você arrasou. Bom, esse texto eu amei ele porque eu achei ele fantástico. Ele traz muitas referências sobre o passado, mas falando de um presente que acontece, que é real. Isso é maravilhoso na Conceição Evaristo, que ela reconta a história de muitas pessoas. Ela dá voz a muitas pessoas, muitas realidades que a gente muitas vezes não tem contato. E ela entra em contato e divulga isso, né? Mostra para o mundo. E principalmente bacana o texto dela por causa desses detalhes que ela vai, só pela forma como ela usa a linguagem, né? Ela fala os meus ao invés de a minha família, ter essa coisa visual, né,
do carro que lembra um navio negreiro, enfim, todas as referências, e mostra como esse casal, né, fez isso com a menina, e também a maneira como as pessoas brancas tratam seus empregados, simplesmente como se só porque podem, né, entre aspas, mesmo quando a lei teoricamente não permite, ainda acontece. Então, por causa desse sentimento que há de que isso é natural, eu posso, então tudo bem, né? Só faz porque pode, não porque às vezes nem tem uma real razão, assim, né? Tipo, a menina foi roubada, mas ela não estava de início, né, fazendo de fato um trabalho, assim, mas fizeram isso simplesmente porque achavam que podia. Então, é só isso que eu tenho para falar, mas é muita coisa para pensar e refletir. É um texto que traz muita coisa, que parece muito que está falando só de uma história ali, mas está falando de muitas histórias e tem todo um background que vale a pena ser refletido sobre, né? Muito bom, Lu, muito bom. Também. Muito bom, arrasou. Muito obrigada. Vou até fazer um link com a fala do Andréas ali, que as relações de poder, elas se perpetuam, né? A escravidão acabou, mas o branco ainda se sente superior, não é mesmo? Com o fato de tratar, com o fato de pagar menos, com o fato de não querer dar os direitos, né, dessas trabalhadoras que elas merecem, né? Isso se perpetua no pensamento. É uma questão intrínseca, né, na nossa sociedade, que a gente tem que mudar. A gente tem que quebrar essas barreiras, porque é um racismo, gente. Isso que eles fazem é um racismo velado, mas tá ali, né? Essas empregadas podem não perceber, né? Mas a gente que estuda, a gente que sabe, a gente tem o dever de orientar e falar, conversar, dialogar, né? Com essas pessoas, mostrar para elas que aquilo que elas estão fazendo não é o correto, né? Que elas estão perpetuando esse tipo de comportamento que nós repudiamos, né, amargamente. Eu vou ler aqui agora nos comentários que fizeram. Só um instantinho. Luiz Henrique falou aqui. Na minha singela opinião, a visão de uma sociedade que não valoriza o ser humano enquanto pessoa e semelhante é o que reflete a tentativa de não reconhecer os trabalhos domésticos. A sociedade brasileira e mundial reflete o pensamento de superioridade, isso mesmo, e interrompe na melhor condição de trabalho das pessoas. Além de que o estereótipo de mulher negra como empregada ainda é reiterado atualmente. Nossa, maravilhosa sua fala, Luiz Henrique. Adorei. O estereótipo, ele continua realmente como aquela mulher que tem que cuidar, a mulher negra que é forte, que tem que cuidar das crianças, que tem que cozinhar, que tem que limpar, né? Que tem que tá ali como servil, né? Aqueles senhores. A Elisa Lemos fala, de novo, a libertação pelo estudo, tanto no filme como na escola. Muito bom mesmo, Elisa. Gente, os comentários estão ótimos. Vou ler o comentário da Bruna Aguiardi. Em Belém, mês passado, vi a notícia de que a prefeitura tinha decretado o serviço doméstico remunerado como serviço essencial, mesmo durante o isolamento. Nossa, Maria, com certeza. Tanto que o primeiro caso, a primeira morte por Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica, né? A patroa dessa mulher viajou para a Itália e trouxe o vírus para ela, e essa foi a primeira pessoa que morreu. Mas o vírus, ele não escolhe o estado social da pessoa, ele não escolhe a cor, não é mesmo? E o vírus, ele vai aumentar essa disparidade social que já tem na nossa sociedade, né? Que é o pobre que tem menos acesso à saúde e à educação. Então, nesse caso, a gente viu que foi a empregada doméstica que tinha menos acesso à saúde, menos condições de estar em casa, porque não foi possível permanecer em casa durante a pandemia, por conta dessa disparidade social. Nossa, muito bem colocado, Bruna, adorei seu comentário. Né? Vou continuar lendo. No mesmo sentido, muitos artistas dizendo que a empregada não foi para sua própria casa em isolamento porque é da família. Essa ideia de que empregada doméstica é uma pessoa que está ali para servir sem ter a sua própria vida. Nossa, adorei, Bruna. Adorei. Casou perfeitamente com tudo aquilo que a gente tem falado. Isso que o Bruno falou remeteu àquele caso da Iris Valverde, né, que não liberou a empregada, ou fez um acordo, com bastante aspas, com a sua
empregada para que ela permanecesse em casa em quarentena com ela. Como novamente o caso do Miguel, que embora a mãe não pegou coronavírus, ela estava trabalhando com a empregada que estava infectada, com a patroa que estava infectada, né? Eu queria Isso fazer mesmo. eu queria fazer só um Poxa, comentário de um ponto que eu acho muito interessante na Conceição e que esse conto também traz bastante, que é da interseccionalidade, de colocar o corpo da mulher preta, pontuar isso. E aí, quando a gente vai pensar em qualquer outra discussão como essa da empregada doméstica também, o quanto pensar as questões interseccionais, que com certeza a classe está ligado a isso, pelo histórico estrutural e econômico, mas automaticamente, quando a gente está falando de classe, está falando também da população negra em geral. Embora a gente tenha um colorismo brasileiro aí, essa ideologia colorista brasileira, mas ainda assim o quanto, mesmo em condições de desprivilégio, ainda quem tem menos acesso são as mulheres negras, o que acaba canalizando para elas esse espaço de trabalho. Então, como não dá para a gente realmente desvincular essa discussão interseccional desses debates, né? Nossa, Jancis, isso mesmo. Isso mesmo, arrasou. Vocês fazem uns comentários muito bons. Adorei. Eu vou ler mais alguns comentários para a gente ir finalizando, gente, que eu acho que está chegando perto do horário de finalizar. O Vitor Luceno falou aqui. Obrigada, Vitor. Nicole, tem uma série brasileira na Netflix chamada Coisa Mais Linda, ambientada no Rio de Janeiro dos anos 50. Uma das protagonistas é uma mulher negra que deixa de ser empregada doméstica de uma família de classe média para ser uma empresária sócia de um corpo de música. Uau! Os conflitos de racismo e classe são bem marcados na série, recomendo demais. Nossa, Vitor, muito obrigada, já vou assistir. Adoro séries que trazem personagens fortes, que trazem inspiração delas e que não as vitimizam, principalmente. Nossa, adorei. Pessoal, vocês têm mais algum comentário? Querem falar mais alguma coisa? Eu queria falar a respeito da sua pergunta, da sua segunda pergunta, na verdade, Claro. que foi a respeito do porquê ela não voltou num primeiro momento depois que ela consegue a liberdade dela, né? Porque ela não voltou para casa. É isso mesmo, né? Eu fiquei refletindo a partir dos comentários dos colegas a respeito desse apagamento que é muito marcante nesse conto da Conceição, em dois momentos que eu fiquei pensando mais. O primeiro foi toda noite ela recontava a história dela para ela mesma, na tentativa de lembrar daquilo que ocorreu antes dela ter sido roubada. E é interessante que aos poucos essa história vai se ofuscando na cabeça dela, né? Vai proporcionando uma deslembrança, como o Jonatas comentou. E depois, mais para frente, quando ela fica sabendo, na verdade, quando ela fica sabendo do evento que vai acontecer a respeito das pessoas desaparecidas ou roubadas, e ela fica muito abalada com esse evento, ela fica de cama nos primeiros dias, né? Ela não consegue ir, aquilo causa uma angústia muito forte nela. E eu fiquei refletindo a respeito disso, né? Como essa estrutura causa um abalo muito forte na pessoa, a ponto dela não ter essas questões bem trabalhadas quando são postas em questão, né? E eu fiquei pensando, fazendo um paralelo com a sua pergunta, tentando achar alguma possível resposta, né? O porquê ela não ter voltado num primeiro momento. Eu senti que foi como se ela não tivesse essas questões muito bem resolvidas dentro dela, como aquilo, como se aquilo tivesse, como
como se aquilo fosse um golpe muito forte, né? E ela sentiu e aquilo mexeu muito, tanto nessa questão do apagamento, com essa deslembrança, e ao longo dos anos, ela, ela fica muito abalada quando ela soube desse evento. E uma resposta foi que eu cheguei, né, foi que ela não é que ela não quisesse voltar, mas que aquilo fosse um processo que ela tinha que passar, né? Tanto que a cada casa que ela mudava, ela estava percorrendo o caminho de volta, né? E passava um período naquele lugar e depois se mudava para outro lugar um pouco mais perto da casa onde ela vivia com os delas. E para mim pareceu como se fosse um processo, algo que ela tivesse que ir quebrando aos poucos, porque é um acontecimento muito forte, né? E esse apagamento é muito marcante na vida da pessoa, a ponto de proporcionar um sentimento muito desgastado, né? E esse processo que ela faz de volta, para mim, é uma resposta muito muito marcante mesmo assim que ela percorreu, né? E eu achei interessante ela colocar isso. Eu não sei, foi o que eu fiquei pensando e refletindo a respeito desses comentários que foram colocados, né? E eu não sei se você tem alguma reflexão diferente dessa, eu gostaria de ouvir também, Nick. Não, adorei, tu falou tudo, Felipe. Eu tinha pensado que ela demorou para ir mesmo porque ela estava cheia de perguntas. Ela fazia muitas perguntas. Será que eles vão lembrar de mim? Será que eles continuam lá? Será que a cidade existe ainda? Era esse medo dela de não querer saber a realidade, não querer enfrentar a realidade, sabe? De encontrar a família, de reencontrar os familiares, esse medo que você falou, né? Ela foi trabalhando aos poucos, indo se aproximando aos poucos, né? Até que chegou o momento que ela encontrou a irmã, que daí realmente foi um baque muito forte, né? Ela chegou a desmaiar ali e passou muito mal. Mas acho que cada coisa no seu tempo, eu acredito muito nisso. Acho que se ela não foi aquele momento é porque realmente, como você falou, não era a hora. Ela não estava preparada para reencontrar a família, né? Ela reencontrou a família no momento que ela precisava reencontrar. Eu vou ler aqui os comentários, gente. Só um pouquinho. A Elisa falou: como último comentário, quero agradecer pela tua leitura e por essa aula tão importante que tu nos deste hoje. Nicole, obrigada pelas reflexões. Gostei muito. Obrigada, Elisa. Prazerzão te conhecer. Gente, alguém quer dar mais algum comentário? Não? Ai, Diga, rapidão, Sara. eu queria agradecer, porque foi muito. Ai, foi maravilhoso, Nicole, parabéns, eu adorei. Eu nunca tinha lido nenhum texto, e, meu Deus, vai terminar que eu quero comprar imediatamente esse livro, porque é muito lindo. E eu queria comentar, né, sobre uma parte que me tocou muito desse texto, que é um trecho da rapidão, quando ela fala, mas confesso, a minha receita mais de ventos do que de verdades. E eu refleti sobre o quão importante é nesse caso as lembranças e como isso é associado na nossa identidade. Porque a memória é um jeito muito importante de você relembrar o fato dela não poder contar a história dela, relembrar o passado, porque contando a gente relembra essa importância, né, da contação oral, que a gente vai relembrando. E, nossa, foi um trecho muito, muito pesado, assim, eu achei muito triste, mas de extrema importância, assim, foi uma escrita muito gentil, o jeito que ela escreve é muito bonito, assim, e essa questão da memória bateu muito na tecla para mim, e eu achei muito, muito legal. Tanto que até a questão do nome, essa coisa que lá ela não tinha nome, mas no passado dela ela tinha nome, ela tinha história, ela tinha um lugar, ela tinha um pertencimento. E eu acho que é muito isso que esse texto fala, né? Sobre pertencer à nossa identidade, relembrar ela, se identificar com o outro. É isso. Mais uma vez, obrigada. Maravilhoso.
Arrasou, arrasou, Sara. Obrigada por ter complementado aqui a nossa fala. Muito legal. Gente, eu vou ler esse último comentário aqui. Eu acho que a gente já pode ir finalizando. Ó, o Luiz Henrique falou. Acredito que ela demorou para voltar por causa da alteridade presente em sua identidade. Nossa, muito bem visto, Luiz. Eu não tinha nem percebido isso. Muito legal. A alteridade é a relação do outro eu com o outro não eu. Nesse sentido, ela primeiro teve essa relação com a família branca, pois se ressignificou a sua identidade. Para ela se tornar a antiga Maria, ela precisou novamente se resignificar em relação à sua família. Nossa, arrasou! Arrasou, adorei, adorei. Resumiu a nossa fala inteirinha sobre identidade e alteridade. Muito bom, Luiz. Muito obrigada pela sua fala. Então, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por estar comigo, por compartilhar esses pensamentos maravilhosos. Nossa, minha cabeça já fez assim, ó, já se abriu totalmente, né? Criei novas identidades aqui nesse momento de leitura. Adoro. É isso que a gente faz nos grupos de estudo do PET, a gente traz as nossas vivências pessoais, o que a gente identificou, né, dentro do conto que parece conosco, com a nossa vida, com a nossa história. Eu estava sentindo muita falta de ter esse tipo de encontro. Muito obrigada, professor, por proporcionar esse momento para todos nós. É isso, gente. Pessoal, agradecemos a todos que estiveram conosco. Muito obrigado, Nicole, pela sua leitura, pela sua disponibilidade. Pessoal, em breve a gente divulga mais sobre as atividades do PET e será um prazer ter vocês sempre com a gente. Então, um abraço para todo mundo e até breve.